Luciana era praticamente invisível para quase todo mundo nos corredores da Infobrasil, andando sempre 6 passos atrás de Dona Teresa, sua mãe, que limpava o chão de granito e vidro como quem conhece bem o próprio lugar, mas também sabe que nunca vai ser parte dele de verdade. Enquanto as outras crianças da vizinhança jogavam futebol no final da rua ou aprendiam a escrever o abecedário na escola pública ali perto, Luciana passava as tardes sentada num canto discreto do prédio, com o mesmo caderno velho no colo. Ali, ela desenhava circuitos e inventava máquinas improváveis, desmontando rádios quebrados e aproveitando qualquer peça esquecida no lixo tecnológico da empresa. O universo da Luciana era cheio de pequenos detalhes que ninguém mais notava. O zíper emperrado da mochila da mãe, o cabo USB trincado que ela insistia em guardar, as pilhas gastas que viravam experiência para tentar fazer algum aparelho funcionar de novo. Quase sempre, depois que Dona Teresa sumia atrás da porta do elevador de serviço, Luciana ficava no saguão principal, sentada num banco de madeira, olhando o movimento dos funcionários engravatados atrás dos vidros espelhados. Nesses momentos, ela rabiscava invenções e sonhava em fazer parte daquele mundo de computadores, luzes e possibilidades infinitas. Naquela terça-feira, enquanto Luciana desenhava mais uma daquelas placas-mãe inventadas, imaginando que um dia ela criaria um aparelho capaz de se conectar com celulares espalhados pelo ar sem fio nenhum, quase não percebeu o movimento mais agitado ao seu redor no saguão da Infobrasil. O barulho dos saltos apressados contra o granito, as conversas sussurradas sobre reuniões importantes e o som dos tablets sendo fechados em um clique seco sempre faziam parte daquele ambiente. Só que, para ela, serviam apenas de trilha sonora, enquanto rabiscava sonhos no caderno. Tudo seguia no mesmo ritmo até que, sem aviso, as luzes começaram a piscar e, em menos de um segundo, as telas gigantes, logo na entrada, se apagaram de uma vez. O clima dentro do saguão mudou de calmo para tenso tão rápido quanto as luzes sumiram. Funcionários começaram a falar mais alto, alguns quase correndo, digitando nos celulares e chamando uns aos outros apressados. A palavra invasão apareceu em voz alta, misturada a uma espécie de medo coletivo, e todos pareciam assustados, tentando entender o que estava acontecendo. Luciana, diferente dos adultos apressados, ficou sentada no banco, só observando. Ela olhava cada expressão, cada gesto nervoso, como se o caos fosse uma charada nova para decifrar. Enquanto isso, ali mesmo no saguão, os engenheiros com crachás coloridos e os executivos de terno trocavam olhares de puro nervosismo. Viam-se grupos apressados indo de um lado para o outro, teclando freneticamente em notebooks e tentando, sem sucesso, reiniciar os servidores ou checar as conexões com sistemas lá de fora. Era muita gente importante correndo de um lado a outro, murmurando termos técnicos, enviando mensagens para equipes no Rio e em Brasília, mas ninguém parecia ter ideia de onde realmente estava o problema. Luciana, de relance, notou o diretor de TI ao celular, quase suando, pedindo soluções como quem pedisse socorro. No meio daquele tumulto, ela acrescentou no canto de um desenho: apresentação de cliente, pois ouvira alguém comentar que aquele dia era estratégico para fechar um contrato com uma multinacional. Aos poucos, percebeu que a situação ia além de uma simples falha técnica. Era mais profunda, como se tudo aquilo escondesse um erro invisível para os olhos de quem só seguia procedimentos previamente ensaiados. Com cada tentativa frustrada ao redor, uma sensação estranha crescia dentro de Luciana. Todos ali estavam perdidos, repetindo passos que não davam resultado. Pela primeira vez, pensou que talvez só ela tivesse parado para realmente observar os sinais certos naquele caos inesperado.
Em meio ao corre-corre nos corredores, Luciana fechou os olhos por um instante, respirou fundo e começou a filtrar tudo o que era dito ao redor. Reparou em palavras que voavam de um grupo ao outro, como malware, kernel e vetor de ataque, expressões que, para muitos ali, pareciam assustadoras, mas para ela faziam sentido graças às noites, ajudando a mãe a arrumar o computador velho de casa ou tirando vírus dos equipamentos da vizinhança. Cada pedacinho de conversa que captava virava parte de um quebra-cabeça mental. Não era a primeira vez que sentia esse tipo de adrenalina, mas naquela manhã o sentimento era mais forte. O medo que tinha sentido no começo, quando o saguão ficou escuro e as pessoas começaram a perder o controle, foi sumindo aos poucos e dando lugar a uma estranha sensação de clareza. Luciana começou a comparar aquele cenário ao dos rádios antigos parados em cima da mesa da cozinha, esperando alguém descobrir onde estava o fio solto. Ela percebeu, pelo comportamento dos sistemas e pelo desespero nos rostos, que nada ali tinha sido destruído. Tudo estava, de algum jeito, apenas esperando o comando certo. Era como se o prédio inteiro aguardasse uma faísca de quem soubesse realmente procurar. Luciana, sem entender por quê, sentiu que aquele desafio era exatamente o que ela sabia enfrentar. No centro do saguão, agora dominado por vozes apressadas e passos corridos, um grupo de especialistas, todos com notebooks no colo e crachás pendurados no pescoço, discutia de forma tensa. Cada um tinha uma tese. Um falava em falha de autenticação, outro insistia que era problema de firewall, enquanto um terceiro jurava que só podia ser ataque de dentro da própria rede. Os termos técnicos voavam. Alguém mencionava protocolo fantasma, outro falava de loop de overflow, como se recitasse uma fórmula, mas parecia mais disputa de egos do que realmente uma busca por solução. Luciana, que já tinha ouvido aquelas ideias antes, em fóruns na internet, se aproximou devagar, ficando ali na ponta do grupo, tentando não chamar atenção. Sem perceber, começou a juntar mentalmente os pedaços das conversas com suas próprias experiências montando placas e arrumando sistemas antigos em casa. Ela reconheceu aquele padrão. Uma pequena falha num socket podia travar tudo e simular um bug muito maior. Quase sem pensar, deu um passo a mais e falou baixinho. Vocês checaram o loop de overflow do socket? Por um segundo, todos ficaram em silêncio. Alguns riram abafado ou olharam para ela como se fosse só uma criança sem noção. Só Rafael, um estagiário novo, olhou direto nos olhos dela e pareceu entender, como se aquela pergunta simples pudesse ser a chave para tudo. Rafael não fez piada nem desviou o olhar como os outros. Ele ficou sério, pensativo e logo puxou questão. Gente, ela pode estar certa. A gente já rodou todos os testes padrões e nada funcionou. Por que não conferir o que ela sugeriu? O tom dele, tão seguro, fez com que um ou dois engravatados parassem de rir e prestassem atenção, mesmo que de mau humor. Era nítido que ninguém ali tinha uma ideia melhor ou uma explicação confiável para o que estava acontecendo. O clima entre o grupo mudou, mas bem aos poucos. Os comentários ácidos deram espaço a um silêncio desconfortável. De repente, Luciana já não era só a filha da faxineira sentada no banco. Ela existia ali, mesmo que ainda de uma forma quase invisível para alguns. Um dos engenheiros mais velhos pigarreou e mexeu nos óculos, propondo verificarem os logs do servidor, enquanto outra especialista, antes tão firme, sugeriu tentar o caminho novo. Parecia nascer, no meio daquele orgulho machucado, um fio de esperança disfarçada de pragmatismo. Luciana percebeu que sua presença irritava alguns, então preferiu dar alguns passos para trás e se apoiar na coluna de cimento pintado, de onde podia observar sem atrapalhar. Sabia, no fundo,
que talvez tivesse balançado um pouco o mundo deles, e quem sabe dado o pontapé para algo mudar de verdade. Depois de mais algumas tentativas frustradas dos especialistas e de ver o tempo passando sem respostas, o desespero acabou pesando mais que o orgulho de todos ali. Foi quase como um gesto de rendição. Um dos engenheiros mais antigos balançou a cabeça e disse, meio cansado, que talvez valesse testar qualquer teoria, mesmo a da menina sentada no canto. O chefe de TI, um cara chamado Sérgio, não perdeu a chance de soltar uma piadinha. Vai ver a filha da dona Miriam, resolve pra gente o que essa divisão inteira até agora não deu conta. O comentário saiu carregado de deboche, arrancando aqueles risos que vêm mais por nervoso do que por graça de verdade. Rafael, por outro lado, ficou de pé ao lado do terminal e puxou uma cadeira para Luciana, chamando-a com um aceno de cabeça, cheio de respeito. Sem hesitar, ela chegou perto, ajeitou a mochila no chão e ficou frente ao teclado. O monitor piscava com códigos congelados na tela. Mas Luciana não precisou de muita explicação. Ela já tinha visto problemas parecidos, só que em computadores velhos e programas desmontados lá em casa. Seus dedos foram direto aos atalhos certos, navegando com calma, olhos atentos, como se o sistema todo fosse um mapa já decorado há muito tempo. Luciana mal ouviu os comentários ao seu redor. Seu foco estava inteiro na tela, onde um monte de linhas e códigos pareciam intimidar até os adultos mais experientes. Ela não foi chutando comandos no escuro. Foi montando uma trilha clara, quase como se lesse um roteiro que só ela conhecia. Fez perguntas para o sistema, pulou burocracias digitais e, sempre checando os detalhes, encontrou caminhos ocultos entre arquivos, muito além do básico ensinado em apostilas. Em alguns momentos, até parecia estar jogando um daqueles jogos de resolução de enigmas que costumava baixar no celular velho. A cada tecla apertada, o grupo ficava mais quieto. Até mesmo Sérgio, que minutos antes ria dela, agora só observava, braços cruzados e sobrancelha franzida. O silêncio foi crescendo no saguão, quebrado aqui e ali, só pelo barulho do ar-condicionado e alguma tosse nervosa. Os especialistas, acostumados a não serem contrariados, só trocavam olhares entre si, sem saber como reagir ao verem uma menina que há pouco fora ignorada navegando com facilidade por áreas do sistema consideradas impossíveis de acessar. Dava para sentir uma mistura de espanto e alívio no ar. Pela primeira vez naquele dia tenso, todos perceberam que talvez a resposta estivesse mesmo ali, onde ninguém imaginou procurar. Luciana continuava, sem pausa, lendo cada linha com um cuidado que lembrava quem desmonta um brinquedo complicado só para ver como funciona por dentro. Ela ia abrindo pastas e derrubando bloqueios, identificando algoritmos escondidos, como se os reconhecesse de algum desafio digital que já tivesse visto antes. Era muito mais que saber informática. Parecia entender a lógica do próprio invasor, como se houvesse uma conversa silenciosa acontecendo através dos comandos. Às vezes, dava até para perceber um leve sorriso nos lábios dela, quase uma admiração pelo jeito engenhoso do ataque. Enquanto isso, os especialistas que antes mantinham distância começavam a olhar por cima do ombro dela, chegando mais perto sem dizer nada, fascinados com a habilidade inesperada da garota. O tom do saguão mudou. Ninguém arriscava comentários bobos, e o único barulho agora era o som das teclas sendo pressionadas. Mesmo os chefes, antes arrogantes, estavam atentos, como se torcessem silenciosamente pelo sucesso de Luciana. No fundo, a energia de todos mudou. Não era mais só medo ou desconfiança. Era uma esperança grudada na cena. Cada linha superada era uma chance nova de salvar o sistema. Luciana, sem perceber, tinha se tornado o centro das atenções e, naquele instante,
Era impossível ninguém reparar nisso. Enquanto Luciana avançava pelo labirinto digital, bem lá em cima, no 20º andar de um prédio no centro de São Paulo, o clima era outro. Sérgio Lopes, o presidente da Mega Redes, estava suando de nervoso. As telas do escritório dele piscavam com gráficos em vermelho, mostrando prejuízo, reclamação de cliente grande e até ameaça de cancelamento de contrato. O telefone não parava de tocar e, por tudo, parecia que o caos tinha decidido morar ali. Toda hora alguém da diretoria entrava na sala querendo explicar o inexplicável. O sistema caiu. Ninguém sabe por quê. Quando ouviram pelo rádio interno que uma garota estava tentando resolver o problema, a primeira reação foi de indignação. "Vocês perderam o juízo?" gritou Sérgio, achando que era piada. Mandou chamar urgente o chefe de segurança e pediu para tirarem ela da frente daquela máquina, antes que desse mais dor de cabeça ainda. Responsabilidade era coisa séria e tinha muito dinheiro naquela balança. Só que quando Sérgio desceu o elevador, atravessou o saguão e deu de cara com Luciana firme no teclado, algo fez ele parar. Não era coragem só, era uma concentração diferente. Quase como se ela tivesse nascido para aquele momento. Por um instante, ele ficou ali parado, observando em silêncio, sentindo que talvez, contra tudo, aquilo fosse a melhor esperança do dia. Os seguranças, todos de terno escuro e ar sério, chegaram juntos, abrindo passagem entre as mesas e computadores, prontos para interromper imediatamente o que achavam ser uma invasão ao setor técnico. 2 deles já se abaixavam para puxar Luciana pelo braço, quando Rafael, que até então tinha mantido a calma, se colocou entre eles e a garota. Ele levantou a mão e, sem elevar a voz, disse firme: "Ela é a única aqui dentro que conseguiu avançar. Se tirarem ela daqui, ninguém mais sabe o que fazer. Já tentou de tudo e só está funcionando porque ela está aí." Foi o suficiente para fazer os seguranças hesitarem, trocando olhares incertos entre si e aguardando uma ordem superior. O pequeno grupo de engenheiros também começou a se manifestar, murmurando entre si e, pela primeira vez, admitindo que a menina realmente estava conseguindo o que ninguém mais soube resolver. Um deles quase cochichou: "Se ela sair agora, a gente perde tudo aquilo que recuperou até aqui." Nesse momento, Sérgio Lopes, o presidente, que até então só observava, levantou a mão pedindo silêncio. Em vez de ordem de retirada, ele mandou todo mundo recuar e deixou claro que queria ver até onde Luciana iria. Sem dizer diretamente, naquele instante, ele entregou à menina o comando daquela situação, ainda que só até o momento do desfecho. Luciana manteve o olhar fixo no monitor, sentindo aquele silêncio estranho às suas costas, como se o prédio inteiro esperasse por cada passo que dava. Os códigos à sua frente, antes só um monte de comandos complicados, agora pareciam contar uma história. Ela notava padrões repetidos, nomes ocultos nos arquivos, até pequenos detalhes escondidos em comentários deixados nas linhas, coisas que só alguém curioso e autodidata conseguiria decifrar. Era impossível não reconhecer ali um pouco de si mesma. Aquilo não era só um ataque feito por gente qualquer. Era coisa de quem cresceu aprendendo na marra, fuçando sistemas antigos só pelo prazer do desafio. A sensação de um diálogo silencioso com o invasor deixava Luciana arrepiada. Era como se ela estivesse sentada frente a frente com quem armou aquele problema todo, ambos se reconhecendo de certa forma. Por um momento, sentiu um frio na barriga diferente do que tinha sentido até ali. Não era bem medo de errar na frente daquele monte de gente importante. Era medo do que poderia descobrir ali, do que estava escondido atrás daquela última camada de código. Continuar significava encarar não só o desafio técnico, mas também um tipo de ligação pessoal, como se aquela armadilha tivesse sido armada especialmente para alguém como ela.
Mesmo com o coração acelerado, Luciana não tirou as mãos do teclado. Respirou fundo, sentindo que desistir não era opção. Dentro dela, crescia uma responsabilidade diferente. Não só de mostrar que era capaz, mas de mostrar que havia ligação naquela lógica toda. O fascínio por desvendar aquele enigma misturava-se ao medo de ir fundo demais. Olhou para as linhas de código uma última vez, tentando ignorar os olhares atrás de si, focando apenas naquilo que só ela parecia enxergar. Sabia que parar agora seria perder toda a pista deixada pelo invasor, e que ninguém ali ia conseguir continuar do ponto que estava. Era como se estivesse lendo cartas escondidas, trocando ideias com alguém em silêncio, numa conversa entre mentes acostumadas a explorar cantos esquecidos do sistema. Rafael, atento a cada reação dela, notou que o olhar de Luciana estava distante, quase emocionado. Chegou bem perto e, numa voz baixa para não assustar, perguntou se ela tinha achado alguma coisa importante. Ela mal levantou a cabeça, mas respondeu baixinho, como se falasse só para si. Acho que sei quem fez isso. É alguém como eu. Aquilo ficou no ar, tornando tudo ainda mais pessoal e intenso, como se o baita desafio tivesse virado quase um encontro de destinos. Quando Luciana digitou o último comando e viu aquele monte de letras e números voltando ao normal na tela, teve até que conferir 2 vezes se não estava sonhando. Os monitores acenderam, alertas sumiram e, como mágica, os setores mais essenciais da mega-redes começaram a sair do colapso. Em poucos minutos, as pessoas do prédio já estavam comentando. Murmúrios corriam de mesa em mesa. Gente que nunca tinha reparado na menina agora olhava curioso e até assustado. A fofoca cresceu rápido. Todo mundo já sabia que quem tinha dado jeito era a filha da Maria, mulher simples que há anos limpava os corredores logo cedo. No café, no almoxarifado, até no andar dos chefes, o nome de Luciana virou o assunto principal. Se por um lado havia quem tratava como surpresa, outros não escondiam um ar de vergonha por nunca terem prestado atenção nela antes. O sentimento era uma mistura de alívio, respeito e uma pontinha de orgulho silencioso. Porém, quem mais sentiu o impacto foi Sérgio Lopes. Ele ficou parado, meio sem saber como reagir, assistindo de longe aquela agitação. No olhar dele, dava para ver uma confusão de emoções. Não era só gratidão, mas também aquele choque de perceber que o verdadeiro talento, às vezes, aparece onde a gente menos espera. Já era bem tarde quando Sérgio Lopes ficou sozinho na sala de vidro do 20º andar. Da janela, São Paulo fervia com luz, mas ali dentro era só silêncio. Ele não conseguia parar de pensar na cena da tarde. A menina sentada diante do terminal, digitando com uma calma que não combinava com todo o caos ao redor. Ficou rodando as imagens de Luciana na cabeça, reparando em cada detalhe, o jeito que parava por um segundo, respirava fundo, olhava para o monitor como se falasse baixo com ele. De repente, vieram lembranças antigas que ele nem sabia que ainda guardava. Lembrou de uma menina magra, sentada nos degraus do orfanato onde cresceu, tentando ajeitar um rádio velho só para ouvir as vozes de longe. Aquela curiosidade, a vontade de entender como as coisas funcionavam, era igualzinha à da Luciana. Era estranho ver isso refletido nela. Como se, de algum jeito, o tempo desse voltas mesmo. Sérgio sentiu uma estranheza, misto de admiração e culpa. Pensou em quantas oportunidades já tinha tirado de outros só por não olhar direito. Naquela noite, prometeu a si mesmo que faria de tudo para não repetir os mesmos erros. Na manhã seguinte, Luciana acordou antes mesmo do sol bater na janela do pequeno apartamento na Zona Leste. O telefone tocou. E do outro lado veio o convite. Ela precisava voltar à Mega Redes. Mas dessa vez era diferente. Não seria só para observar, nem para ajudar às escondidas. Queriam escutá-la, de verdade. Sua mãe, Maria,
A abraçou apertado, meio sem acreditar que agora o motivo do agito no prédio era sua própria filha. Ao chegar, foi recebida com mais respeito do que nunca imaginou. Sem discursos nem flashes, apenas a conduziram até uma sala de reuniões fechada, onde estavam reunidas pessoas de terno que sempre pareciam inatingíveis. Entre elas, alguns diretores e Sérgio Lopes, todos olhando para Luciana como se tentassem entender quem era a menina por trás daquela façanha da véspera. Logo começaram as perguntas, todas tão técnicas e cheias de termos que até confundiam quem estava acostumado com o ambiente. Luciana respirou fundo e não fingiu que sabia tudo. Admitiu, sem vergonha: explicar falando é difícil para mim, prefiro mostrar. Pegou o caderno surrado na mochila e começou a desenhar, página após página, os caminhos do raciocínio que tinha feito, mostrando tudo com setas, mapas e circuitos. Ela ia desenhando enquanto falava, e quem assistia ficava cada vez mais calado, tentando acompanhar a clareza com que Luciana detalhava todo o trajeto dentro daquele mistério, como se cada folha traduzisse uma parte da sua inteligência que não cabia em palavras, só em linhas, traços e conexões. Sérgio Lopes ficou ali, quase hipnotizado, olhando cada linha e seta que Luciana desenhava no papel. Ele entendia muito de diagramas, de organogramas com cara de relatório, mas aquilo era diferente. O desenho dela tinha um jeito vivo, cheio de ramificações e atalhos, com pequenas marcas que não estavam em nenhum manual, mas faziam todo sentido para quem conseguia enxergar além das fórmulas. Aos poucos, percebeu que não era só uma solução para um problema técnico, era quase um jeito de enxergar o mundo. Luciana desenhava caminhos que atravessavam obstáculos. Criava voltas e desvios onde todo mundo via muros, conectando tudo com um tipo de lógica tão natural que parecia conversa. Enquanto o resto da sala ainda tentava acompanhar, Sérgio sentiu um nó na garganta. Era inesperado ver tanto talento vindo de alguém que o sistema sequer enxergava. Aquilo era um choque, uma lição que mexia com suas certezas de anos. Pela primeira vez, Sérgio entendeu que talento puro não veste gravata e nem sempre segue o caminho mais óbvio. Luciana não era só uma exceção a ser admirada, mas uma prova viva de como o sistema tradicional deixava de lado pessoas incríveis só por não saber olhar direito. No fim de semana seguinte, Sérgio decidiu ir pessoalmente até a Vila Matilde, onde Luciana morava com a mãe, Maria, e o irmão adotivo, Gustavo. Assim que entrou no pequeno apartamento, percebeu que tudo ali era diferente do que estava acostumado a ver nos corredores espelhados da Mega Redes. Mal havia espaço livre na sala. Em cima da mesa havia peças de rádio desmontado, fios coloridos, carcaças de celular antigo, parafusos e um caderno grosso cheio de anotações e esboços. Luciana mostrava cada invenção com orgulho, explicando como reaproveitava coisas do lixo para montar algum aparelho novo. Maria, sempre sorrindo, fazia café enquanto contava histórias de como a filha adorava mexer com eletrônicos desde pequena. E Gustavo, cheio de imaginação, inventava 1000 usos para cada peça que encontravam juntos. O ambiente era de simplicidade, mas também de criatividade e força. Sérgio notou que tudo o que Luciana sabia fazer tinha nascido da necessidade e da vontade enorme de entender o mundo, não de curso ou diploma. Ali, cada erro virava descoberta, cada sucata era começo de uma nova experiência. Saiu daquela casa sentindo o peso bom de quem aprendeu algo importante. Respeitar trajetórias que não cabem em currículo e ter pressa para criar espaços onde esse tipo de talento seja, de verdade, bem-vindo. Na manhã seguinte, Sérgio chegou cedo à Mega Redes, ainda sentindo as imagens da visita à casa da Luciana na cabeça. Ele se trancou na sala de reuniões e, antes mesmo de o prédio encher, começou a rascunhar mudanças.
Sabia que não dava mais para fingir que talento só existia vestido de terno ou com diploma carimbado. Reescreveu praticamente todos os editais de estágio e programas de bolsa da empresa, tirando aquela montanha de exigências que deixava gente boa de fora só porque não tinha a idade certa ou um currículo arrumadinho. Criou um fundo exclusivo para apoiar quem vinha de histórias parecidas com a da Luciana, gente invisível que a maioria nem via passar. Como símbolo desse novo começo, Sérgio anunciou na reunião geral que o principal firewall da Mega Redes agora ia se chamar Luciana. O nome dela ficou não só no sistema, mas também espalhado em avisos, para todo mundo saber quem realmente tinha salvo o dia. Mesmo assim, no fundo, ele sentia que era pouco. Então ligou para Maria e Luciana, pedindo para conversarem pessoalmente. Queria olhar nos olhos delas e deixar claro, além do reconhecimento, a Luciana teria liberdade total para explorar os laboratórios. Acesso direto à mentoria e condições para continuar descobrindo o mundo à sua maneira, junto de quem quisesse trazer com ela. Quando chegaram na Mega Redes, Luciana e Maria foram recebidas sem cerimônia, mas com aquela atenção que se dá a alguém importante. Na sala reservada, Sérgio explicou todas as mudanças, a política nova de inclusão, a homenagem no firewall, os acessos liberados e o convite para explorar tudo nos laboratórios. Mas antes de responder, Luciana ficou em silêncio, olhando para a mãe e depois para Sérgio, como quem ainda pesa o que tudo aquilo significava. Depois de alguns segundos, que pareceram mais longos do que realmente foram, ela perguntou sem enrolação: "Vou poder continuar quebrando as coisas?" Sérgio riu, relaxando de um jeito raro, e disse: "Sim, é assim que descobrimos o que há dentro." Essa resposta selou uma confiança diferente ali. Não era só uma oportunidade, era abertura para criar do próprio jeito, sem medo de errar. Depois desse dia, Luciana se tornou parte do time. Nos meses seguintes, sua presença mudou o clima nos corredores. Gente antes fechada começou a experimentar mais, compartilhar dúvidas, aceitar caminhos fora do roteiro. Luciana virou referência, não só pelas soluções técnicas, mas pelo jeito curioso e sincero de olhar o mundo. Sua trajetória inspirou outros talentos escondidos e lembrou todos ali que, às vezes, basta um olhar honesto e um pouco de coragem para transformar tudo ao redor.